Paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma lição de nossa Escola Bíblica Dominical e estamos na nossa lição de número 13, né? Estamos aí na última lição desse trimestre. Logo mais estaremos aí iniciando o novo trimestre, que é o último trimestre desse ano. Então, vamos lá. A nossa lição de número 13, ela é a lição que vai falar a respeito da mídia em prol do reino de Deus. Tivemos aí ao longo de todo esse trimestre estudando a respeito das influências da mídia, né, de todo o poder midiático que aí pode influenciar na vida do cristão e de maneira geral que influencia na vida de todos. Então estamos aí finalizando esse trimestre com esse assunto, usar a mídia em prol do reino de Deus. A mídia em prol do reino de Deus. É algo assim que pode parecer fácil, mas se considerarmos tudo que já estudamos aí ao longo de nosso trimestre, iremos perceber que não é tão fácil assim. E antes de entrar e iniciar de fato aqui a nossa lição, gostaria de convidar você para se inscrever no canal da Escola Bíblica Dominical, caso ainda não seja inscrito, também compartilhar esta aula para assim contribuir aí propagando o ensino da palavra de Deus, e também dê like nessa aula que você ajuda aí o reino de Deus a se expandir através do ensino da palavra de Deus, pois dessa forma o YouTube irá recomendar este vídeo, esta aula para várias outras pessoas. Então, vamos lá. O tema da nossa lição, como já foi, né, já mencionei algumas vezes aqui, é a mídia em prol do reino de Deus. Essa lição é ministrada para, principalmente para os nossos queridos adolescentes, aí os juvenis da faixa etária entre 15 e 17 anos, e nós estamos aqui para lecionar para você e também para qualquer um que queira aprender a palavra de Deus, que queira refletir conosco a respeito da palavra de Deus e a respeito desses temas tão importantes. E o nosso texto bíblico, ele se encontra em Romanos, no capítulo 10, do versículo 13 até o versículo 15, também em Mateus 19 e 18 e em Marcos 16, 15 e 16, e os textos dizem assim. Vamos primeiro aqui para Romanos, capítulo de número 10 e versículo de número 13, que diz da seguinte maneira: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos agora para o texto de Mateus. Mateus, capítulo 28 e versículo 19, diz assim: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos, ou até o fim dos tempos. Vamos agora para um texto que é muito, mas muito conhecido, que é Marcos, capítulo 16 e versículo 15, que diz assim: E disse-lhes, vão pelo mundo todo. Eu estou usando aqui só um parêntese, tá? A versão NVI, tá? E disse-lhe, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses aqui são os nossos textos da nossa lição de hoje. E nós temos aqui também o nosso enfoque bíblico, que está em Judas, versículo 23. Sim, Judas tem apenas versículos, porque ele é composto apenas de um capítulo, então é versículo 23, porque é o único capítulo que tem, que diz assim: salvai alguns, arrebatando-os do fogo, ou seja, tirando da perdição, do caminho de perdição. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada
da carne. Isso está lá em Judas, versículo 23. Então temos em nossa mente aí, temos em nossa bagagem de conhecimento muitos assuntos acerca da mídia, acerca da influência que a mídia exerce sobre a vida das pessoas, e principalmente sobre a vida dos cristãos. E a mídia sintetizando e aproximando mais ela de nós, né? A mídia é de fato os meios de comunicação. E os meios de comunicação modernos que existem hoje são excelentes pela sua rapidez, pela a quantidade de informação que são passadas, pela maneira como elas chegam em cada pessoa, a mobilidade da informação. Você pode estar em qualquer que seja o local, você não precisa de se deslocar de um canto para ir para o outro. Hoje em dia você tem a informação na palma da sua mão através de seu smartphone. Então a mídia ela é esse meio de comunicação que você pode propagar informações de maneira absurdamente rápida. Uma mensagem sua escrita no mesmo segundo, no mesmo minuto, milhões de pessoas podem ver, e podem ver de qualquer local da Terra onde haja um sinal de internet, onde haja um sinal aí de comunicação, principalmente a internet, que é o meio aí mais popular entre todos. Então, nós temos que ter algo em nossos objetivos, que é de aproveitar esse meio de comunicação tão poderoso, essa maneira de se comunicar tão poderosa e tão grande, que é usar a favor do reino de Deus. É usar esse poder que a mídia tem, é usar esse poder que os meios midiáticos têm, de usar eles para propagar os ensinos da palavra de Deus. Por exemplo, estamos vivendo um momento atípico em nosso planeta. Estamos vivendo um período pandêmico. Estamos aí aproximadamente aí, talvez isolamento entre 7 e 8 meses aí que nós estamos aí nessa situação de pandemia, né, sem poder sair de casa da maneira que era antes, sem poder cumprimentar as pessoas como era antes. Então, estamos aí durante esse período. E como é a maneira que nós estamos fazendo para manter as atividades da igreja? Principalmente através das redes sociais, através de plataformas como é o caso do YouTube e de outras mais. Por exemplo, você está ouvindo esta aula de hoje, refletindo conosco a respeito dessa lição, usando a plataforma do YouTube, porque ele é um meio de comunicação em massa. Então é uma maneira que nós temos de eu estou aqui em Pindamonhangaba, numa cidade do interior de São Paulo, e eu estou falando e milhares de pessoas poderão ver e poderão ter acesso a essa minha informação, bastando aí procurar pelos temas que estarão aí na descrição de nossa aula, do vídeo que representa esta aula, né? Então, isso é um exemplo claro de como usar os meios de comunicação, e no caso essa plataforma que é o YouTube, a favor do reino de Deus. Poderíamos estar aqui criando intrigas, falando mal de um ou de outro, mas não. Estamos aqui falando a respeito do reino de Deus, de como aproveitar os meios tecnológicos, midiáticos, para propagar o reino para todas as pessoas. Então, dito isso, vamos aqui para os objetivos da nossa aula de hoje. Que o primeiro objetivo é reconhecer a responsabilidade de anunciar a Cristo. Eu preciso reconhecer que eu tenho uma responsabilidade de anunciar Cristo. Também perceber os desafios e as oportunidades para a difusão do Evangelho. Porque mesmo sendo as plataformas digitais um meio muito bom de evangelizar em massa, de propagar o evangelho em massa, nós temos desafios a serem superados. E também descobrir como utilizar os meios de comunicação em favor do reino de Deus. Pois não é fácil você usar os meios de comunicação em favor do reino de Deus. É muito mais fácil usarmos em benefício próprio, em coisas que apenas nos entretêm, nos fazem rir,
ou nos causam curiosidade. Isso talvez é o que é mais consumido, né? Os meios digitais são mais consumidos para esse fim. Mas que tal nós invertermos a coisa, usarmos os meios de comunicação principalmente para difundir o Evangelho e o amor de Cristo? Isso é muito importante e é o que nós devemos fazer, procurar fazer sempre. E na trajetória de nossa aula de hoje, nós iremos perceber o quanto que é importante estarmos preparados e disponíveis para o reino de Deus. Jesus mesmo, ele já falou que grande é a seara, mas os ceifeiros ou os trabalhadores são poucos, não são muitos. Nós temos que ter em mente que Jesus ele nos chamou para uma grande comissão, para fazer uma grande obra, uma obra importantíssima aqui na Terra. E essa grande comissão, ela foi delegada a nós, foi colocada para que nós fizéssemos. E nós temos que usar os meios de comunicação, usar a evolução dos meios de comunicação, pois foram muito grande, para isso. Pois a evolução dos meios de comunicação, ele representa uma preciosa e grande oportunidade para a expansão do reino. Juntamente com a tecnologia sendo aí cada vez mais avançada e cada vez mais os meios de comunicação ficando mais avançados e alcançando mais gente, isso aí representa de fato uma grande oportunidade que nós temos e precisamos aproveitar para difundir e para falar a respeito do reino de Deus. Observe o seguinte: todos nós, ao aceitar Jesus, nós recebemos de Jesus a salvação. E automaticamente, quando eu sou salvo, estou aos pés de Cristo Jesus, ele nos faz um chamado, e um chamado importantíssimo. Olha só, primeiro, ele nos chamou para ele. Jesus, ele disse: vinde a mim, todos vós, vinde a mim os cansados, os oprimidos. Ele nos chamou. Depois, ele nos comissionou para ser testemunhas dele, para sermos testemunhas de Cristo. E para você ter uma ideia, por exemplo, nós podemos usar como exemplo Mateus, que era um cobrador de impostos e foi chamado por Jesus para ser pescador de homens. Ele era uma pessoa que era vista pela sociedade, pelos romanos, aliás, pelos judeus na época, como um homem ruim, pois ele ia na casa das pessoas e tomava o que elas tinham, porque era o imposto que era cobrado pelo império. E ele era esse carrasco que tomava esse dinheiro. Só que Jesus chamou ele primeiro para ele e depois o comissionou para que ele se tornasse de fato um pescador de homens. Note o que Isaías fala no versículo 6 no capítulo 6, no versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envie-me a mim. Assim como Mateus ouviu a voz de Deus e atendeu, Isaías também ouviu a voz de Deus e também atendeu. E este é o chamado de Jesus para a minha e para a sua vida, para a nossa vida. Quem enviarei e quem há de ir por nós? Precisamos falar como Isaías e como Mateus também. Precisamos dizer: eis-me aqui, Jesus, envia-me a mim. Talvez você não consiga sair da sua casa para evangelizar, mas através dos meios de comunicação, através dos meios tecnológicos, você pode, você consegue. É possível você evangelizar através dos meios de comunicação sem ao menos sair de casa, né? Principalmente nesse momento aí de pandemia que nós temos que ficar em casa. Então, somos chamados e comissionados a pregar o evangelho.
Porque Jesus, quando Deus nos chama para o seu grandioso aprisco, aí, quando nós estamos disponíveis e disponibilizados para fazer a obra de Deus, nós somos considerados por Deus e somos vistos por Deus como atalaias de Jesus. Um atalaia era um vigia que ficava sobre o muro das cidades, a fim de anunciar a aproximação do inimigo. Ou seja, o atalaia era alguém importantíssimo que ficava de olho para ver se o inimigo não estava se aproximando. E ele possuía a responsabilidade de dar a notícia, de avisar para todo mundo: olha, o inimigo está vindo, o inimigo vai invadir a cidade. E as pessoas tinham a obrigação de ouvir o atalaia, porque se elas não ouvissem o atalaia, elas sofreriam consequências gravíssimas. Vamos ver o que a Bíblia fala em Ezequiel capítulo 33, do versículo 7 até o versículo 9. Ezequiel 33, do versículo 7 até o versículo 9, que diz assim: Filho do homem, eu fiz um atalaia para a nação de Israel. Tem algumas traduções que falam sentinela. A minha fala sentinela, eu falei atalaia porque é a maioria das traduções. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Versículo 8. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você falar para destruí-lo de seus caminhos... Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela sua morte. Jesus, ele nos chama para ser atalaias dele, e quando ele nos chama para ser atalaia dele, de Jesus, nós agora precisamos avisar as outras pessoas a respeito dos perigos que ela corre. Precisamos usar do conhecimento espiritual que nós temos agora para avisar que as pessoas estão caminhando para o mundo de perdição, mas que elas precisam se voltarem para Deus. Se você, se eu, se negar a falar da palavra de Deus, a avisar dos riscos que as pessoas correm, se não se converterem, se não aceitarem Jesus, se nós não fizermos o nosso papel de atalaia, nós seremos responsáveis pelas vidas que passaram por nós e nós não as advertimos, se essas forem perdidas. Nós seremos responsáveis pela perdição delas. Então, é importante que eu e você exerça bem o papel de atalaia. É muito importante. Hoje, você é um atalaia. Você é enviado por Deus para anunciar os perigos e os destinos daqueles que vivem sem Deus. Então, exerça isso. Faça isso ser algo na sua vida, algo importante, que você dê prioridade. Note o que Timóteo, capítulo 2, o que Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2, né? 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 2, fala assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Timóteo, nessa época, ele era considerado um jovem, era um moço, assim como possivelmente você é. Se você é um adolescente, você é um jovem ou moço. Se você já é uma pessoa de mais idade, também serve para você também. Mas Timóteo, ainda sendo um moço, era exortado pelo apóstolo Paulo para que pregasse a palavra. Então, eu e você temos essa comissão de Jesus para pregar a palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 36 fala assim: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Depois, João 14, 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, como atalaia, você foi comissionado, você foi escolhido por Deus para anunciar que Jesus, ele é o libertador, que é quem de fato pode libertar, que Jesus, ele tem todo o poder para libertar as pessoas. Você tem essa missão de avisar isso. Assim como João 8,36 fala
que se o Filho do Homem libertar você, você verdadeiramente será livre. Isso você tem que falar para quem está lá fora. João 14,6 fala que Jesus é o caminho. Você precisa apontar o caminho para as pessoas que estão lá fora. Tá. Sim. Você pode falar assim: como eu vou fazer isso se eu nem posso sair? E os meios de comunicação? E as mídias sociais? As redes sociais que fazem tanto sucesso? É um meio que deve ser aproveitado por mim e por você para propagar o Evangelho de Cristo. Porque o mundo em que nós vivemos, nesse momento tão complicado de problema de saúde, problema sanitário, nós também temos problemas gravíssimos que não podem ser menosprezados. Isso olhando para o mundo espiritual, especificamente para as verdades bíblicas. Segundo uma pesquisa, 19 em cada 100 pessoas no mundo são muçulmanas. Uma religião que não anda de acordo, não ensina de acordo com a Bíblia Sagrada. Pelo contrário, eles têm o seu próprio livro sagrado, que não é a Bíblia. 18 não tem religião, dessas 100. 19 são muçulmanas, 18 não tem religião ou são céticas, né, entre ateus e tudo mais. 17 são católicas. 17 pessoas são católicas, ou seja, se consideram cristã, é uma religião cristã, mas tem algumas práticas que são questionáveis, doutrinariamente falando, tem algumas práticas que são questionáveis com relação à adoração a outros seres que não é Deus, e outras coisas mais aí como o purgatório, como a equivalência da doutrina católica, da tradição católica em relação à Bíblia. Então, são pontos importantes e preocupantes que nós temos que ter em mente. 17 são cristãos não católicos. Aí entram os ortodoxos, os anglicanos, os protestantes, os evangélicos, pentecostais, não pentecostais. 14 são hinduístas e 6 budistas. De 100 pessoas, apenas 17 são evangélicas ou são cristãs que vivem professando apenas a Bíblia. Isso é grave. Isso é grave. O Brasil é considerado o maior país católico do mundo. Também é o maior país é o maior país espírita do mundo. Ou seja, o espiritismo já é uma religião que já bate de frente com o evangelho. Tanto é que eles têm o evangelho segundo Allan Kardec. Então, percebemos aí alguns problemas. E temos que ver isso como motivação para pregar o evangelho, para se revestirmos para assumirmos o atalaia que somos, o atalaia que Cristo nos tornou, e pregar o evangelho através dos meios de comunicação, pessoalmente, mas através dos meios de comunicação é uma maneira de você se expressar e atingir um grande público. Ultimamente tem aumentado de maneira considerável o paganismo, a proliferação de seitas pagãs que adoram outros deuses, que adoram divindades que são falsas, porque divindade apenas existe Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E está cada vez mais aumentando aí o número de igrejas estranhas, esquisitas, voltadas a coisas mais absurdas possíveis. E tudo isso precisamos nós, como cristãos, como atalaias, avisar esse povo
que eles podem estar caminhando e estão caminhando para um caminho de perdição. E nós temos uma grande urgência. De todos os desafios que enfrentamos, o maior deles é o tempo. Sabe por que o tempo ele é o nosso maior desafio? Porque o tempo está determinando o que nós fazemos. E Jesus está muito próximo de voltar. E o tempo está acabando. Nós temos que correr contra a correnteza e salvar o quanto mais, o maior número de vidas para Cristo. Porque Jesus está voltando. E o tempo ele acaba sendo algo que, se mal administrado por nós passamos todo o tempo e não faremos nada de proveituoso, nem para nós e nem para Cristo, que é mais urgente ainda. Porque quando você faz para Cristo, você tem uma vida equilibrada, você acaba fazendo para você também. Por isso, o tempo precisa ser bem administrado. Porque há tempo para tudo na terra. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 fala assim: para tudo há uma ocasião, ou um tempo. E um tempo para cada propósito debaixo do céu. Será que você tem administrado bem o seu tempo? Como é que está a lista de prioridades do que você faz? Quanto tempo você gasta frente às redes sociais, ou com o celular na mão, ou assistindo seriado em TV, ou qualquer que seja a rede social, ou o motivo que você esteja aí conectado em algo? Quanto tempo você tem se dedicado a propagar a palavra de Deus? Precisamos usar o nosso tempo sabiamente. Precisamos pegar o tempo em que nós, às vezes, desperdiçamos assistindo coisas vãs para evangelizar, falar de Jesus para o nosso amigo, dar uma mensagem de ânimo para aquela pessoa oprimida, triste, que está com o coração angustiado. Efésios capítulo 5, versículo 15, Paulo fala da seguinte maneira: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábios. Versículo 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, cada tempo, porque os dias são maus. Então aproveite bem o seu dia, aproveite bem o seu tempo, porque os dias são maus. E qual a relação que a igreja tem, e qual a relação que tudo isso que eu falei tem, principalmente com os meios de comunicação? Temos diante de nós uma extraordinária oportunidade de transmitir amplamente para um grande número de pessoas as boas novas de salvação. E é isso que a igreja tem com os meios de comunicação. Ela precisa ter essa ligação com os meios de comunicação para transmitir o evangelho. Isso a igreja, você e eu. Através desse poderoso instrumento que é os meios de comunicação, aí principalmente digitais em massa, podemos atingir várias pessoas. Isso usando sites, podemos criar sites, que existem plataformas gratuitas aí que você pode criar um site, blogs, a sua própria página aí das suas redes sociais, você pode divulgar Cristo nas suas timelines. Você tem várias oportunidades para fazer a vontade de Deus. A relação que a igreja tem com os meios de comunicação é muito semelhante com a relação que você deve ter com os meios de comunicação. Você deve saber usar os meios de comunicação. O apóstolo Paulo nos ensina e nos exorta para que nós devamos pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Vamos ver isso. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16 fala assim: contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Isto é Paulo falando. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 fala assim: prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Ou seja, a palavra de Deus precisa ser pregada em tempo e fora de tempo.
Você em casa, você pode lá escrever um versículo, dar uma palavra de ânimo cristã lá na sua página do Facebook, do Instagram. Uma foto no Instagram não vai colocar uma foto, como existe foto de pessoas seminuas, e coloca um versículo bíblico. Não, coloca uma foto, alguma coisa decente, que chame a atenção da pessoa, mas que eleve a alma da pessoa, que seja uma imagem que faça com que a pessoa se ligue com Deus, que lembre de Cristo. Use os meios de comunicação em favor da pregação do Evangelho. Modernos meios de comunicação podem ajudar de forma significativa na expansão do Evangelho, mas a maneira como eles serão usados depende de mim e depende de você. Os meios de comunicação são importantíssimos, mas eles podem levar as pessoas para o caminho da perdição, podem apontar que há uma solução para as suas vidas, que há salvação. E os meios de comunicação têm esse poder de elevar, dependendo de quem esteja usando, de apontar um caminho de salvação ou de, infelizmente, apresentar a perdição. Então, seja o canal, seja a voz que estará ecoando nos meios de comunicação para levar as pessoas a se encontrar com Cristo. Assim você estará sendo um atalaia de Jesus, anunciando os perigos que as pessoas têm e também anunciando as boas novas como um evangelista. Que Deus em Cristo te abençoe. Nos encontramos, se Deus quiser, na próxima aula, que já será um novo assunto, iniciando um novo trimestre.